Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, desde já nosso muito obrigado. Hoje é quinta-feira santa, estamos iniciando o tríduo pascal de nossa Igreja Católica. Então, para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado mesmo. Esse já é o quinto vídeo da série sobre a Eucaristia. Foi um momento realmente muito aprendizado, um momento muito gostoso aí, dessa troca aí de mensagem, de palavra, de conhecimento com os irmãos. A Eucaristia merece muito mais do que isso, né? A Eucaristia é o centro de nossa vida cristã, ela é o ápice. Então, se pudéssemos, faríamos muito, muito mais e melhor ainda, mas o que nós fizemos foi feito com amor, com carinho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esqueça de nos ajudar em nosso canal aí, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Então, esse é o último vídeo da série sobre a Eucaristia. Nele veremos os momentos, meus irmãos, em que a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, foi além da transubstanciação e se tornou visivelmente corpo e sangue. E todos puderam ver. E assim podemos glorificar, bendizer Jesus Cristo, por essa maravilha que são os milagres eucarísticos. Então hoje nós conheceremos alguns dos mais belos milagres eucarísticos. Todos são belos e tem muitos, mas nós escolhemos apenas alguns que temos conhecimento e material, muito material, para vocês também conhecerem, tá bom? Então aproveitem bem aí esse que é o último vídeo. Aconselho também depois procurar e pesquisarem mais o que é o milagre eucarístico também, vão além do vídeo, Tem muita coisa bonita aí, tem muito santo aí que viveu a sua vida pela Eucaristia. Então vale muito a pena você se interessar, a gente se interessar também e ir além, tá bom? Então, a quem viu todos os vídeos, chegou até aqui, o nosso muito, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que nos abençoe também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro milagre eucarístico de que se tem notícia é o milagre de Lanciano, ocorrido no século VIII, na Itália. Iniciaremos por ele. Lanciano, Itália, no ano 700. Em Lanciano, século VIII, um monge da ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degociano e Domiciano. Terminada a consagração que ele realizara, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue, depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970 e outra vez em 1981 pelo professor Odoardo Linoli, catedrático de anatomia e histologia, patologia clínica e microscopia clínica, coadjuvado pelo professor Ruggero Bertellini, da Universidade de Siena. E os resultados. 1. A aorta é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao miocárdio. 2. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, que pertence aos vestígios de sangue, o sangue contido na carne e no sangue do cálice, revelam tratar-se sempre do mesmo sangue, grupo AB, sangue comum dos judeus. Este é também o UFC do grupo que o professor Pierluigi Baina Belloni, da Universidade de Turim, identificou no Santo Sudário. Terceiro, apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Este fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas, ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientes e biológicos. Segundo,
Oriveto, Bolsena, Itália, 1263, início da festa de Corpus Christi. Aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, ocorreu um milagre eucarístico da hóstia consagrada. Começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Dizem que isso ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia. O Papa Urbano IV, 1262 a 1264, que residia em Oriveto, cidade próxima de Bolsena, onde vivia São Tomás de Aquino, ordenou ao bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Oriveto. Isso foi feito em procissão, quando o Papa encontrou a procissão na entrada de Oriveto. Pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi. Começaram assim as grandes procissões eucarísticas, as adorações solenes, a bênção com o Santíssimo no ostensório, por entre cânticos. Surgiram também os congressos eucarísticos, as 40 horas de adoração e inúmeras outras homenagens a Jesus na Eucaristia. Terceira, Ferrara, 28/3/1171. Aconteceu este milagre na Basílica de Santa Maria, no século VII. Propagava-se com perigo a heresia de Berengário de Tours, 1088, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Aos 28 de março de 1171, o padre Pedro de Verona, com 3 sacerdotes, celebravam a missa de Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje. Há documentos que narram o fato, um breve do cardeal Migliatori, 1404, bula de Eugênio IV, 1442, cujo original foi encontrado em Roma em 1975, mas a descoberta mais importante deu-se em Londres em 1981. Foi encontrada um documento de 1197 narrando o fato. Quarto, Orfida, Itália, 1273. Ricciarella Estásia, devota imprudente, realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia. Em uma dessas profanações, a hóstia se transformou em carne e sangue. Foram entregues ao padre Diácono de Atolevi e são conservadas até hoje. Há muitos testemunhos históricos sobre este fato. Quinto, Sena, Cássia, Itália, 1330. Hoje, este milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote foi levar o viático a um enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, uma hóstia dentro do seu breviário para levá-lo ao doente grave. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia se liquefez e quase reduzida a sangue. Molhou as páginas do livro. Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a hóstia a um frade agostiniano de Sena, o qual levou para a Perúgia a página manchada de sangue e para Cássia, e outra página onde a hóstia ficou presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. Sexto, Turim, Itália, 1453. Na Alta Itália, ocorrida uma guerra furiosa pelo Ducado de Milão. Os piemonteses saquearam a cidade. Ao chegarem à igreja,
forçaram o tabernáculo, tiraram o ostensório de prata, no qual se guardava o corpo de Cristo, ocultando-se dentro de uma carruagem juntamente com os outros objetos roubados, e dirigiam-se para Turim. Crônicas antigas relatam que, na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem, o que ocasionou a queda por terra do ostensório. O ostensório se levantou nos ares, com grande esplendor e com raios que pareciam os do sol. Os espectadores chamaram o bispo da cidade, Ludovico Romagnano, e foi prontamente ao local do prodígio. Quando chegou, o ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo nos ares e emitir raios refulgentes. O bispo, diante dos fatos, pediu que lhes levassem um cálice. Dentro do cálice desceu a hóstia, que foi levada para a catedral com grande solenidade. Era o dia 9 de junho de 1453. Existem testemunhas contemporâneas do acontecimento de 1454 a 1456. A Igreja de Corpus Domini, 1609, que até hoje atesta o prodígio. Sétimo, Siena, Itália, 1730. Na Basílica de São Francisco, em Siena, pátria de Santa Catarina de Sena, durante a noite de 14 para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas por ladrões que roubaram o cibório de prata onde elas estavam. 2 dias depois, as hóstias foram achadas em caixas de esmola, misturadas com dinheiro. Elas foram limpadas e guardadas na Basílica de São Francisco. Ninguém as consumiu, e logo um milagre aconteceu, visto com que o passar do tempo as hóstias não se estragavam, o que é um milagre, que é um grande milagre. A partir de 1914, foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. Oitavo, Milagre Eucarístico de Santarém, Portugal, 1247. Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. O milagre se deu com uma dona de casa, Elvira, casada com Pero Muniz, a qual, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia, que morava perto da Igreja da Graça. Esta bruxa prometeu-lhes resolver o problema, se como pagamento recebesse uma hóstia consagrada. Para obter a hóstia, a mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da igreja de São Estevão, que lhe deu a Sagrada Comunhão num dia de semana. Assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, colocou-a nas dobras do seu véu. De imediato, a hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa, na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro onde guardavam os linhos lavados. À noite, o casal foi acordado com uma visão espetacular, de anjos em adoração à Sagrada Hóstia sangrando. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos, as realizadas em 1340 e 1612. Provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, por decreto de Dom Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de São Estevão, onde está a relíquia, foi elevada ao Santuário Eucarístico do Santíssimo Sangue. Nono, Faverney, na França, em 1600. O milagre eucarístico que aconteceu em Faverney, na França, constitui uma notável demonstração sobrenatural de superação da lei da gravidade. Faverney está localizado a 20 quilômetros de Vesoul, distante 68,7 quilômetros de
Bessazon. Um dos noviços, chamado Udelote, notou que o ostensório que se encontrava junto o Santíssimo Sacramento sobre o altar, elevou-se e ficou suspenso no ar, e que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os frades capuchinos de Versoux também se apressaram para observar e testemunhar o fenômeno, embora monges, com a ajuda do povo, conseguiram apagar o incêndio que queria consumir toda a igreja. O milagre não cessou. O ostensório com Jesus sacramentado continuou flutuando no espaço. 10º, em Stick, Alemanha, 1970, na região bávara da Alemanha, junto à fronteira suíça, em 9 de junho de 1970, enquanto um padre visitante da Suíça estava celebrando uma missa numa capela, uma série incomum de eventos aconteceu depois da consagração. O celebrante notou que uma pequena mancha avermelhada começou a aparecer no corporal, no lugar onde o cálice tinha estado descansando, desejando saber se o cálice tinha começado a vazar. O padre correu a mão dele debaixo do cálice, mas achou completamente seco. A esta altura, a mancha crescera, atingindo o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Depois de completar a missa, o padre inspecionou todo o altar, mas não conseguiu encontrar qualquer coisa que pudesse ser remotamente a fonte da mancha avermelhada. Ele trancou o corporal que apresentava a mancha no local seguro, até que pudesse discutir o assunto com o pároco. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus,